Senhoras e senhores, muito boa noite. Sejam bem-vindos à sessão solene de mérito legislativo alusivo aos 30 anos do CEPAL, Centro de Documentação Histórica de Alegrete, pela importância que a referida entidade tem para o contexto social da comunidade alegretense. Saudamos os convidados dessa solenidade, colaboradores da entidade homenageada, servidores do Legislativo e aos espectadores que estão assistindo através da TV Câmara no Facebook, onde essa transmissão conta com o intérprete de Libras. Convidamos os vereadores presentes para tomarem assento em seus lugares e, dando início a este ato solene, chamo para integrar a mesa dos trabalhos dessa noite. Senhor vereador Bispo Enio Bastos, vice-presidente da mesa diretora, que neste ato presidirá a presente sessão. Vice-prefeito municipal Gés Trindade, representando o Executivo Municipal. E os representantes da entidade homenageada, senhora Jaqueline Copete, da AMA, e senhor Nelson Assunção dos Santos. Queremos cumprimentar em especial o vereador Itamar Rodrigues, proponente dessa solenidade. Também saudamos a presença do vereador João Monteiro, que se encontra nesta solenidade. Saudamos a presença do senhor Gerson Manganelli, vice-presidente do CEPAL, da senhora Yara Faraco, doadora da primeira sede do CEPAL, do grupo de voluntários da AMA, Ajuda Maior ao Autista, senhor Adão Faraco, ex-prefeito municipal, senhora Vanessa Moraes, presidente da Juventude do MDB, senhor José Lúcio Faraco, secretário de Administração Municipal, do vereador João Leivas, da bancada do MDB. Nesse momento, passamos a palavra ao presidente vereador Bispo Enio Bastos para a abertura desta solenidade. Boa noite, senhoras e senhores. Cumprimentar aqui os homenageados, vice-prefeito que representa nesta oportunidade executivo, os vereadores presentes, vereador Itamar, proponente dessa sessão solene, vereador João Monteiro, vereador João Leivas, e cumprimentando o doutor Adão Faraco, cumprimento toda a plateia. Sejam todos muito bem-vindos nesta noite especial. Declaramos aberta a presente sessão solene de mérito legislativo alusivo aos 30 anos da CEPAL, Centro de Documentação Histórico de Alegrete. Convidamos a todos ao canto do hino nacional brasileiro. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce, sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece.
gigante pela própria natureza, estrelas forte quadro do colosso, e teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és mãe, gente, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente nesse esplêndido, ao sol do mar e à luz do céu profundo, fulguras do Brasil florão na América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, por lava no que ostentas estrelado, e diga o verde louro desta fábula, paz no futuro e glória no passado. Mas serres da justiça clava forte, verás que o fim do teu não foge à luta, entende que te adora a própria morte, terra dourada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, os filhos desse sol és mãe, gentil, pátria amada, Brasil. Registramos que essa homenagem se originou através de um requerimento de autoria do vereador Itamar Rodrigues, da bancada do Progressista, com aprovação através dos parlamentares que integram a Câmara Municipal de Alegrete. Solicitamos à assessoria que proceda à leitura do histórico da entidade homenageada. Trinta anos do CEPAL, Centro de Documentação Histórico de Alegrete. São quase 3 décadas de voluntariado, em que a organização sem fins lucrativos atende desde o jovem ao idoso em vários segmentos nas áreas culturais e espiritualistas, cujos resultados são muito positivos. Atualmente, o presidente é Gerson Manganelli e Nelson Assunção é o vice. O mais recente projeto CEPAL, localizado no prédio da antiga estação férrea, é o Grupo AMA, Ajuda Maior ao Autismo, um projeto que é realizado no espaço recentemente criado, chamado de Jardim da Paz, o qual servirá para o desenvolvimento das atividades com o objetivo de trabalhar com as crianças com TEA e dar suporte às mães. O Centro de Pesquisa e Documentação de Alegrete, CEPAL, localizado no antigo Armazém da Aviação Férrea, guarda um valioso acervo de livros, documentos, relíquias históricas e arqueológicas, coligidas e catalogadas sistematicamente pelo presidente da Organização da Sociedade Civil, OSC CEPAL, Danilo Assunção Santos, professor Danilinho. No CEPAL também é possível encontrar palestras e estudos sobre amor, o perdão e a espiritualização, através que ocorrem todos os sábados. Cerca de 100.000 pessoas passaram por este local mágico, que recebe gratuitamente o público e escolas, sempre com reservas. Assim, um sonho dito impossível pelas autoridades e até por algum de nós, começava a amanhecer no 25º dia do mês de fevereiro de 1994, e nominado a seguir como Centro de Pesquisa e Documentação de Alegrete, CEPAL. Esta é a entidade homenageada desta noite, Centro de Documentação Histórico de Alegrete, o CEPAL. Neste momento, queremos convidar o presidente dessa unidade, vereador Bispo Enio Bastos, o proponente, vereador Itamar Rodrigues, e o vice-prefeito Gés Trindade, que representa o Executivo Municipal, para o ato de entrega do mérito legislativo aos representantes da entidade homenageada nesta noite.
Mérito legislativo. A Câmara Municipal de Alegrete concede ao CEPAL o mérito legislativo alusivo aos 30 anos de criação da entidade e pela importância que a referida tem para o contexto social da comunidade alegretense. Alegrete, 25 de abril de 2024, Moisés Fontoura, presidente, Sérgio Praça, diretor administrativo, Fátima Marquesan, primeira secretária. Nesse momento, convidamos a chefe de gabinete da presidência, senhora Eliane, para fazer a entrega do buquê de flores à senhora Jaqueline. Nesse momento, passamos a condução dos trabalhos ao presidente Bispo Enio Bastos. Quero também saudar a presença do Dr. José Faraco, secretário de Administração. Paulo, também sejam sempre bem-vindos nesta casa. Colocamos a palavra à disposição, começamos pelo líder do MDB, vereador João Leivas. Tem até 5 minutos para as suas colocações. Obrigado, presidente Bispo Enio. Nossa saudação à Vossa Excelência, nossa saudação aos integrantes da mesa, aos homenageados, saudação ao público aqui presente. A gente fica feliz de estar aqui nessa noite congregando com uma das entidades mais importantes aqui do nosso município, pois por ali, vereador Itamar, vereador João Monteiro, está contada toda a história do nosso Alegrete, está registrado ali em fatos, está registrado ali nos anais daquela instituição. E por si só também, além de trazer todo esse trabalho de pesquisa e todo esse trabalho de histórico que a gente tem no município, também tem um trabalho que é muito voltado para a solidariedade, para a caridade, como a gente já havia prestigiado por ocasião do aniversário. Então, a gente fica muito feliz de estar aqui congregando neste momento e parabeniza não só os homenageados lá do CEPAL, mas também a toda a comunidade alegretense por ter uma instituição como é o CEPAL aqui no nosso município. A gente agradece. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador João Leivas. Passamos a palavra ao representante nessa noite da bancada progressista, vereador João Monteiro. Boa noite a todos e todas presentes, quem nos acompanha também. Especial boa noite aos representantes da entidade homenageada, Jaque, seu Nelson, seu Manganelli, os voluntários que estão aqui presentes. O João fala da ocasião do aniversário e aquele dia, apesar de estar atento às falas e às questões todas, eu me reportava e de tempos em tempos me pegava olhando para os lados com uma vontade bárbara de mexer em muita coisa. Eu queria ver aquilo, tem que ver aquilo. E acaba que a gente naturaliza a correria do dia a dia e a gente não tem tempo de fazer como a gente tinha na época da obrigação da escola. Era obrigação, mas era uma coisa com tempo e prazerosa de poder ir pesquisar sobre algo e poder procurar alguma coisa. Então, toda vez que eu entro lá, a vontade que eu tenho é de passar não sei quanto tempo eu precisaria para poder mexer nas coisas, poder ver sobre isso e ver sobre a história de algumas coisas, porque tem a tentação até nos nomes das pastas. E eu estou tentando um projeto, seu Nelson, entendo que vai rolar um livro, eu não sei se vai dar tempo e se eu vou ser jovem, porque a proposta é Cartas de um Jovem Vereador, mas eu já não estou tão jovem, ele não está saindo. E tem um trecho bem importante que eu acho, não sei se vai ser um capítulo, talvez,
em que eu faço uma discussão sobre como a gente entra em alguns momentos dicotômicos quando a gente está no Poder Legislativo, que é quando a gente verifica algumas situações que a gente quer que aconteça, mas ao mesmo tempo a gente sabe que a forma não é a forma mais adequada. E eu me reporto disso, inclusive com os pequenos repasses, quando vem, que são feitos para o CEPAL. E que a gente quer que aconteça e a gente entende a grandeza. Eu falava com a Jaque na outra oportunidade também, para a filha nova do CEPAL, que visa uma atenção diferenciada, uma atenção aos autistas, para começarmos a pensar a situação de nós termos mais apoio. E eu hoje já penso muito diferente disso. Eu penso de como a gente faz para conseguir fazer com que, sim, esse arquivo, que é um arquivo de uma entidade, ainda que sem fins lucrativos privada, comece a pensar ser da cidade efetivamente. E aí a gente precisa ter uma preocupação que não é daqui, é uma coisa que precisa culturalmente ser modificada, que é a gente começar a valorar mais memória e história, começar a pensar mais no patrimônio imaterial, porque a gente precisaria ter uma adequação de espaço. E a gente não pode achar ruim, não é nessa situação a crítica, mas a gente poder ter espaços climatizados, a gente poder ter arquivos preservados da forma adequada. Então, eu já penso que a gente pode pensar tantas outras coisas para que daqui 30 anos a gente tenha, e desde já desejos de longa vida, a gente tenha mais coisas a comemorar. Porque a gente constrói bastante, vocês constroem bastante, a gente vê muita coisa construída a partir de doação, a partir de voluntariado, de todas as outras ajudas, mas eu entendo que aquele arquivo, ele tem, em especial o arquivo, ele tem uma importância muito grande, uma relevância social, regional e local muito grande, que a gente precisa pensar de uma outra forma. Agora, eu confirmava com a Alessandra a situação, parece que de tempos em tempos as entidades são esquecidas e lembradas, se tinha algo regulamentado, mas não, é um acordo de cavalheiros que existe, que as entidades só quando fazem datas redondas são os números zeros e os números 5. Então, por isso que de tempos em tempos as entidades aparecem, quando estão com os 30, com os 35, com os 40 anos. Eu até acho inadequado, não é nem regrado isso, mas uso desse momento para refletir algumas questões da importância da instituição inserida no nosso espaço, da importância do trabalho que é feito, em especial a importância do que está acontecendo, está se materializando através do AMA, Jaque, e dizer que a gente está à disposição para que a gente fazer com que essa história de vocês se perpetue, que a gente consiga auxiliar ainda mais para que vocês sigam fazendo esse trabalho, sigam fazendo essas ações, sejam elas voltadas, sim, para uma questão cultural, uma questão de estudo, sejam voltadas para ajuda efetivamente, sejam voltadas para o lado espiritual, inclusive. Então, longa vida e um desejo de muito êxito nas atividades. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador João Monteiro. Nesse momento, colocamos a palavra à disposição do proponente, vereador Itamar Rodrigues. Senhor presidente, vereador Bispo Enio Bastos, vice-prefeito Jéssica Trindade, aqui representando o executivo, minha saudação ao Nelson, né, e também à amiga Jaqueline, que representam aqui a instituição homenageada nessa noite. Minha saudação a todos que estão presentes nesta solene. A gente caminha dali para cá pensando, definindo as palavras que vai usar nesses poucos minutos que a gente tem. E uma das coisas que me levou a trazer a proposta para os colegas vereadores de homenagearmos desta feita o CEPAL, nesses seus 30 anos de existência junto ao Alegrete, foi algo que me move já há algum tempo, que é o desejo de poder contribuir com quem faz um trabalho voluntário em prol da comunidade, em prol da sociedade. Eu ainda era um jovem quando via o Danilinho correndo para lá e para cá em relação ao CEPAL, na época fazendo gerência na Rádio Sentinela, a gente acompanhou alguns movimentos do CEPAL. Depois, vendo todo o trabalho que vocês entregam para a comunidade, quando
na condição de pastor, eu sugeri aqui, alguém até nos corredores, nos bastidores, né, trazem essa questão da divergência teológica. E eu acho que isso é tão pequeno diante do todo que nos une. Todos somos discípulos de Jesus. Seguimos o modelo de vida do Mestre e queremos alcançar minimamente aquilo que ele nos ensinou, que é estender a mão e poder ajudar o próximo. E a gente vê no trabalho do CEPAL este esforço, assim como vê em tantas outras organizações, sejam elas sociais, esportivas, né, e culturais, enfim, com as suas atividades no dia a dia. Eu quero também fazer uma referência especial aqui a uma família que a gente ouve desde... Eu vim para Alegrete com 10 anos, eu não sou alegretense, eu sou natural de Santana do Livramento, é a minha cidade natal, mas a gente ouve desde lá falar dos Faraco, né? E eu brinquei agora há pouco aqui que o Paulinho é meu candidato. Mas assim, pelo trabalho, pela contribuição que essa família traz para o município. Quer seja na pessoa do doutor Faraco, que foi vereador nessa casa, secretário de Estado, ex-prefeito, prefeito do município de Alegrete, nos filhos que estiveram presentes na administração municipal também, o papel importante que a dona Yara tem junto ao CEPAL, né, na história do CEPAL, se confundindo com tudo aquilo que a gente percebe hoje que o CEPAL conseguiu alcançar. Na pessoa de todos aqui, Manganelli, né, toda a contribuição que vocês têm, não tem como a gente, enquanto Casa Legislativa, Casa do Povo, que a gente orgulha de dizer, somos a Casa do Povo, não ver esse trabalho todo e não reconhecer. A gente precisa fazer esse reconhecimento. Né? Eu brinco que esse é o momento simpático de ser vereador, Jesse, porque a nossa atribuição aqui, João, é legislar e fiscalizar, é uma atribuição que, né, muitas vezes demanda que a gente tenha uma posição mais rígida, mais firme, mas quando a gente tem essa oportunidade de também trazer esse aspecto da Casa do Povo, que é o reconhecimento de quem trabalha, isto para nós é gratificante. E foi dessa forma que esta casa entendeu e, na unanimidade dos vereadores, aprovou esse mérito legislativo. Nós tivemos um problema em relação à data, precisou mudar, e isso eu sei que prejudicou algumas pessoas que estavam programadas para estar aqui, seria na noite de amanhã, né? Essa atividade inicialmente, mas isso não tira o brilho do trabalho do CEPAL nesses 30 anos e daquilo que essa casa se propõe, que é fazer esse reconhecimento tão importante e tão merecido. Ao último projeto, que é o projeto que a gente tem estado um pouquinho mais de perto olhando, que é o AMA, né? E ver o despreendimento dos profissionais, dos voluntários que ali estão cuidando das nossas crianças, numa bandeira que eu tenho levantado e tenho trabalhado aqui nesses últimos 3 anos. Eu acredito que nós estamos no caminho certo e de mãos dadas a gente vai poder chegar muito mais longe. Quero deixar aqui, então, essa singela homenagem ao CEPAL, numa ideia nossa, mas que foi comprada por essa casa e é só por isso que está acontecendo. Meu abraço a todos vocês, o agradecimento e o desejo que a gente tenha aí muita história para contar e que aquilo que o João traz aqui, de fato, a gente possa efetivar, que a gente possa sonhar, né? Projetar o futuro com melhores estruturas, melhores instalações, melhores aportes e que a gente possa, daqui a 100 anos, ter o CEPAL, daqui a 200 anos, ter o CEPAL contando a história do nosso Alegrete e ainda de braços abertos, acolhendo os nossos cidadãos. Muito obrigado. Obrigado, vereador Itamar. Nesse momento, nós dispuseremos a palavra ao representante executivo, nessa noite, vice-prefeito Gersi Trindade. Boa noite a todos. Queria cumprimentar o vereador que aqui preside a casa, vereador Bispo Enio, nosso amigo seu Nelson, como eu chamo sempre, né? Nós somos amigos desde a época do Centro Empresarial, ele era do Parceiros Voluntários, né?
Eu tive a oportunidade de ser o diretor executivo do Centro Empresarial e conheci ali o seu Nelson. Fizemos bons projetos, eu acho, né, dentro da entidade. Um abração na Jaque, que muito nos orgulha, que deixou um concurso, eu lembro da tua fala lá, para cuidar das pessoas. Então, eu lembro daquele dia no CEPAL, na comemoração dos 30 anos, eu saí rapidinho para dar uma carona para as crianças e voltei. Já estava no finalzinho, mas foi uma noite que acaba mudando um pouco as pessoas. Foi uma noite de relatos muito interessantes. Aqui cumprimento o vereador João Leivas, o vereador João Monteiro, o vereador Itamar. Parabéns, vereador Itamar, por ser proponente, né, desse projeto, aprovado por todos. Ia cumprimentar em nome do doutor Adão a família Faraco, em nome da Dona Yara, no qual o CEPAL iniciou, né, Dona Yara, na sua casa, né? Aqui o Paulo Faraco está de aniversário hoje, né, Paulinho? Então, os parabéns de todo o Poder Executivo. Um abraço no teu coração e um abração para o Zeca também, nosso secretário de administração, e a Vanessa, que é a nossa presidente da juventude. E a todos aqui, em nome da professora Ana, professora da Helena lá. Então, um abraço a todos. O CEPAL, ele não só zela pelo patrimônio histórico do Alegrete, eu acho que o João foi muito feliz que quem está lá dentro tem vontade, eu acho, de mexer em tudo que está lá, é verdade. Acho que parece um sentimento meio infantil, assim, da gente tentar fuçar em tudo que está lá dentro para a gente realmente aprender. E a gente tem agora trabalhado num grupo no prédio da estação, né, João? O gabinete do João tem nos ajudado a nós reformarmos aquele prédio ao lado, né? Já começamos com a limpeza, né? Estamos começando com cercamento, né? Seu Manganelli estava conversando agora com o seu Marino também. Primeira fase de fecharmos o prédio para não entrarem mais lá. E aí a fase da pintura a gente já tem destinado aí, junto com a iniciativa privada, as fases da pintura inicial do prédio. E eu era muito resistente, viu, seu Nelson? Eu já tive várias vezes ali conversando com o senhor, porque o senhor ocupe também parte do prédio, mas eu sou resistente porque a gente tem um desgaste daquele prédio, um prédio que não é do município, é do DENIT, e o DENIT não assume. E com todas as críticas que vêm a nós pela população do prédio, por várias vezes a gente já falou para o DENIT, queremos devolver o prédio pela concessão, o prédio à estação, né? Para que ele assuma e faça aquela reforma. Acaba que o DENIT não assume e a gente agora assumiu para que faça, né, de verdade o mínimo possível. E eu faço essa reflexão dos prédios. Eu acho que esses ambientes como o CEPAL tem que estar, assim, como foi falado aqui, em ambientes modernos, climatizados, humanizados, não só para guardar o patrimônio do município, bem como também para fazer o atendimento como é feito da inclusão, né, da solidariedade, da caridade que é feito lá, muito bem feito pelo senhor, e já era feito pelo seu Danilim, e a gente não pode desistir, né, e ser verdadeiro de que não se fez tudo, tem muito ainda a fazer, e o que se fez ainda pode se melhorar cada vez mais, mas a ideia de que as coisas precisam melhorar, enquanto modernizar, né, principalmente a questão histórica. Precisa ter um zelo melhor. Hoje tem tecnologias que a gente precisa manter aquele patrimônio, né, até porque se tenha melhores parcerias como as da AMA lá, tem essa parceria lá dentro, e a gente vê o quanto o voluntariado é importante para que a gente desenvolva cada vez mais, né, as pessoas e desenvolva Alegrete como um todo. Aquele dia lá foi emocionante. A gente não só deve parabenizar, Jaque, mas agradecer vocês por estarem em Alegrete, por pensarem nas pessoas daqui. Teve um relato lá de uma das mães de um filho que tinha AIDS, né? Foi extremamente marcante, assim, da gente, doutor Adão, cada vez mais ter no coração e, né, como lema de vida, aproveitar as pessoas que estão aqui, aproveitar cada segundo, saber que isso aqui é uma jornada que ela termina e de que a gente deve sempre, além de pensar o bem, praticá-lo, né, esgotar o bem sempre, porque a gente passa, as coisas passam e a gente tem que aproveitar, já que seu Nelson, e fazer com que isso se multiplique cada vez mais. Então, parabéns ao CEPAL, em nome do prefeito Márcio Amaral, todo o Poder Executivo, a gente traz um abraço fraterno
da Prefeitura, e longa vida ao CEPAL, e que a gente, como foi falado, nos próximos anos a gente comemore melhores lugares, né, e pessoas se somem a tudo isso que vocês têm feito. Parabéns e muito obrigado. Obrigado, vice-prefeito Jesse. Quero, então, aqui saudar a doutora Alessandra Prates, nossa competente servidora dessa casa. Saudar também nosso diretor, Sérgio Prates. Os Prates estão presentes aí. E todos os assessores, Eliane, que é assessora do presidente. O próximo a falar aqui é o presidente da Câmara. Mas eu gostaria de ouvir, em nome da família, o doutor Adão Faraco. Gostaria de ceder o meu espaço para que o senhor manifestasse a sua palavra, sempre que nos traz muito conhecimento. Que preside essa sessão, vereador Bispo, senhor vice-prefeito, representando o executivo, eminente companheiro Nelson e senhora Jaque, distinta plateia, senhores vereadores, senhores funcionários. Dentro de uma semana, é a segunda sessão solene que participo e, num repente, me dão a palavra. Meu caro presidente, como disse outra vez, mas assim de soco. Bom, o que tenho a dizer num momento deste? Acho que a grande motivação para isto aqui é a mentalidade notável, esplêndida, de um moço muito modesto que teve essa ideia notável também de criar um centro de documentação, que é o CEPAL, e o moço, o Danilo Assunção Santos. É a grande memória que nós temos que lembrar e mostrar à mocidade do Alegrete o quanto uma pessoa imbuída de força mental, espiritual, de religiosidade profunda, como foi o Danilo, o quanto pode realizar pela sua comunidade. Tomo a liberdade de lembrar aos senhores o seguinte. Quando o prefeito, lá em 83 a 87, o quatriênio, que Alegrete me honrou para dirigir os negócios públicos, um dos meus assessores, um dos nossos assessores, que diabo da gente dizer meu, né? Os nossos assessores de cultura esplêndida foi Danilo. Quando criamos o Museu Mãe, como algumas pessoas chamam o Museu Oswaldo Aranha, com a restauração da casa onde nasceu Oswaldo Aranha, o Danilo foi um dos auxiliares diretos da organização do Museu Oswaldo Aranha. Me lembro que ele ficou mais de semana em Porto Alegre, frequentando o Museu Hipólito José da Costa, em Porto Alegre, para colher mais profundamente o sentido de um museu. E o Museu Oswaldo Aranha, com a casa restaurada,
se tornou museu integrante do lote enorme de museus nacionais que está na relação também nacional de museus no Brasil. Pela fulgurância de Oswaldo Aranha, não há dúvida, e também pelo significado da restauração de uma casa onde aquele homem formidável da história brasileira atual nasceu e, em parte, viveu. Eu gostaria de destacar aqui 3 pessoas. O próprio Danilo, pela força espiritual da sua capacidade de realização. É nitidamente uma obra pessoal do Danilo. Posso testemunhar isso perante a comunidade e dizer do exemplo maravilhoso de cidadania que o Danilo nos deixou. Muito moço, uma pena. Mas esse é o destino que a gente tem, que ninguém domina e que o Senhor Criador mantém nesta via crucis, que é a vida nossa de cada dia e no todo. Uma segunda pessoa é essa senhora que está ali, a Yara. É minha irmã, é uns 15 anos mais velha que eu. Será? A Yara teve a disposição, teve a atitude, não por ser minha irmã do sangue, mas uma cidadã comum, como todos nós aqui, pôs uma casa dela à disposição do Danilo e ali criou aquela força espiritual, aquela força que renovou o interesse de Alegrete pela sua vida cultural, que alguns dos senhores já destacaram aqui e que eu gabo. Esse sentido de vida nós temos que insistir na comunidade, especialmente sobre a juventude. Essa fulgurante juventude que nós temos e que tem que fazer, todos nós temos o dever de fazer, de com que olhem mais longe, não sobre o imediatismo que o mundo globalizado hoje condena a humanidade, e que nós temos que reverter isso numa força também espiritual para sermos melhores. Meus amigos, minhas amigas, a Yara compreendeu isso junto com o Danilo. E, cedendo a casa e sem ônus para a instituição cresceu mais forte. Lá pelas tantas, eu estava na presidência da empresa de trens urbanos e o Danilo quis uma área maior. E a terceira pessoa que eu quero destacar é o já falecido ex-ministro, portanto, Eliseu Padilha, ministro dos Transportes. Eu tinha relação direta com ele, pelo fato da Trensul participar da área do Ministério dos Transportes. E levei o pleito para que a abandonada estação da aviação férrea fosse entregue esta área onde está o CEPAL ao CEPAL. E a área daquele lindo edifício estilo inglês, que era a sede da Rede Ferroviária Federal, fosse entregue à prefeitura, como está até hoje. Quando se fala um conselho histórico, conselho disto, conselho daquilo, a gente tem que pensar naqueles que voluntariamente participam e que entendem os pleitos da cidade, como foi o caso do ministro. Me lembro do despacho que ele deu, entendendo a força do pedido, e a gente botou em cima o seu interesse pessoal pela cidade, ou seja, comunitário, que a gente tem que ter. O despacho dele disse assim:
dirigido à presidência da rede federal. Presidente fulano de tal, não me lembro quem era. Tenho interesse no atendimento a esta reivindicação que a Alegrete faz. Sugiro que seja feita a entrega desses prédios ao Alegrete. E assim foi. E assim, com medidas simples da gente, cada um dos senhores, assim eu sou um dos simples dos que estão aqui, e que a gente tem que dizer, os senhores têm razão, a gente tem que falar, não é para se engrandecer, mas para lembrar o quanto nós temos de capacidade mental, espiritual e de fé. E aí remove montanhas, né? As montanhas, que montanhas serão essas? A da indiferença. As montanhas para aquelas que deixa como está para ver como é que fica. E que corresponde a uma negatividade da própria capacidade humana de realização. Danilo é um exemplo positivo disto que supera a mediocridade humana, que às vezes a gente deixa desenvolver e tomar conta da gente e daqueles que nos circundam. Portanto, como disseram os vereadores que aqui se encontram, pena que não estão todos, pena que não estão todos. Isso é verdade, tem que se dizer também, ainda que seja criticado depois, porque a comunidade vive, se valoriza em função de presença, de ação e de manifestação de crença daquilo que Deus nos deu, de criar coisas que valem a pena em favor da comunidade onde a gente nasce, onde a gente vive, onde a gente morre, mas deixando legados dessa natureza. Independente de ser melhor ou pior, independente disso ou daquilo, mas fazendo transbordar aquilo que a gente tem dentro de si e que, às vezes, por egoísmo ou por... eu nem sei por que deixa de realizar. 1000 vezes correr risco de errar do que se omitir. Quando a gente erra, acerta. Quando a gente não acerta, pede recurso para os outros. Tenhamos confiança uns nos outros, porque esse é o sentido cristão que tantos enchem a boca para falar e que nem sempre corresponde àquilo que deve ser em termos de autenticidade de vida. Gente, me entusiasmei. São essas as palavras que eu quero proferir, sobretudo em homenagem à memória deste moço querido, formidável, de mentalidade inesgotável, que foi o jovem Danilo Assunção, irmão do Nelson, que continua essa obra, que expande essa obra, que faz frutificar e que nós todos aplaudimos, e como o senhor falou, pode querer áreas maiores. Tenho dito que a obra do CEPAL, junto ao Museu de História Natural, se ganhar um prédio apropriado, terá mais valor e mais significado, portanto, de ordem cultural, do que o Museu Histórico da Pontifícia Universidade Católica de Porto Alegre. Prédio rico, cheio de vitrines, com a história geológica de cada uma daquelas peças que tem lá, e, portanto, abrangendo uma enorme área que a gente não se cansa de olhar, de medir, de valorizar e de refletir sobre o significado da história
da humanidade criada por Deus, nosso Senhor. De forma, meus amigos, que a cidade de fato está a cumprimentar esse fato. E agradecer as oportunidades que tem de gente como essa que está aqui, de valorizar aquela obra, de certamente modesta fisicamente, mas de um enorme significado cultural e espiritual. Parabéns, Nelson. Parabéns em memória de teu magnífico irmão, que a gente não esquece nunca, pela alegria, pela fantasia, pela capacidade de tornar realidade a fantasia, ao ponto de chegar a 30 anos e receber a comemoração da cidade. Muito obrigado pelos destaques que nos fez, e nós não fizemos mais nada mais do que cumprir o nosso dever de cidadão. A Yara e nós outros que estamos por aí, rolando nesse mundo, junto com todo mundo, em condições de igualdade. Muito obrigado pela oportunidade de manifestar isto, sobretudo em função dessa tua assunção, que é formidável e que merece o apoio que temos hoje. Com licença. Obrigado, doutor Adão. Tenho a certeza, por mais que me esforçasse, não chegaria a um discurso tão eloquente como o doutor Adão. Então, nesse momento, nós passamos a palavra aos homenageados, que têm até 10 minutos, também vão apresentar alguns slides, né? Fiquem à vontade. É com vocês. Está ligado? Ah, tá. Muito bem. Boa noite a todos. Desculpe, mas eu não manjo de protocolo. Agradeço ao presidente da Câmara, aos vereadores todos, principalmente o vereador Itamar, pela concessão, pela gentileza de lembrar da nossa casa, né? Agradeço a cada um dos componentes desta casa agora, desse momento, que sejam sempre bem-vindos lá na nossa, né? E muitos que estão aqui fazem parte dessa agremiação, dessa união de pessoas. Agradeço à família Faraco, não tenho palavras para agradecer a dona Yara, doutor Adão, o Zequinha, o Paulinho, né? Todas essas pessoas, a doutora Laura, que sempre também foi uma companheira, como eu digo, inoxidável, né? Porque era uma pessoa maravilhosa também, com aquela força de trabalho. Então, não existiria o CEPAL se não fossem todas essas mãos, esses braços e esses corações. E eu tento fazer isso ser preservado, porque tem pessoas de todos os naipes lá dentro, né? De todos os tipos, religiões. Lá eu tenho até evangélico que trabalha conosco, né? E nós somos espiritualistas, não somos nem espiritualistas, né? Porque todo mundo tem o direito, né? Todo mundo é filho de Deus. E o Danilo, quando iniciou isso aí, aquele grupo, o Sentido da Vida, que está ali na tela, né? O Sentido da Vida foi um grupo que o Danilo inicia em 88, na casa da minha mãe, como eu já falei na outra vez. E esse grupo eram alunos que, além de... Muitos eram alunos dele, outros amigos daqui do centro. Danilo era mais carnavalesco que eu, né? Eu sou muito enfiado em casa, eu gosto muito de outro tipo de coisa. E o Danilo, além de ser professor, tinha todo esse enredo de atrair pessoas, né? E via que jovens usuários de droga, nesta época, eram bem mais marginalizados que possa imaginar. Tanto é que nem o Danilo falou uma época com um juiz, um delegado, que vai te meter nisso, é coisa que tu pode ser junto com eles, né? Então, era uma coisa muito mal vista, assim, né? A gente botava embaixo do tapete para não... E as famílias ricas, né? Que tinham os filhos ricos, com bons usuários de cocaína e de outras cositas mais. Nesse ínterim, eles começam a despertar neles aquilo que nós chamamos de mediunidade. São capacidades, né, mais sensíveis de enxergar coisas, de perceber coisas.
E dali para diante começou a haver uma disciplina diferente, porque eram jovens com problemas graves nas famílias, de relações, né? Um pai com mãe, e os guris se drogando para poder, naquela colocação, né? Tirar de si essa dor interna. Como hoje, essa gurizada de hoje se corta, né? As meninas cortam os pulsos, cortam as virilhas para substituir a dor daqui pela dor de lá. A dor de lá é melhor que a do físico, né? Então, isso mexeu muito conosco naquela época, com Danilo principalmente. Ele começou na casa da minha mãe a atender esses jovens, né? E fazer uma parte cultural que seria a compensação daquilo que eles não tinham, ou essa terapia ocupacional, seria estudar sobre a história da Alegrete, que era riquíssima. E lá pelas tantas, depois de vários atendimentos, ele sai da casa da minha mãe, porque estava pequeno, aluga um apartamento, Pequeno Príncipe, onde mora a dona Iara, era até no térreo ali. Ali era um horror de gente que passava, né, procurando o professor Danilo. E houve casos extraordinários, né? Até uma moça de Porto Alegre, eu acho que vocês devem saber, ela era que provocava o poltergeist, que é um tipo de reação espiritual que a pessoa fazia desligar eletrônicos, desligar uma máquina filmadora, e ela fazia coisa, ela fez disparar as máquinas do Banrisul ali, ela tinha um poder mental, um poder mediúnico. Tá? Isso é uma coisa que todos nós temos, embora a gente, na religião, diga, não, mas isso é coisa do demônio, do diabo, é disso, daquilo, nasce com a gente, tanto é que as crianças já nascem percebendo coisas e falando coisas que a gente, às vezes, se arrepia, duvida o que está vendo. Né? Então, não entrando no lado de religiosidade, isso aí são capacidades do ser humano que tem. E aí o Danilo começou a mexer nesse lado e começou a ver que isso realmente fazia uma diferença muito grande nas pessoas, essa sensibilidade maior. Né? E aí começou a estudar sobre isso, ele já era espiritualista, né? Mas aí começou a se aprofundar. E lá pelas tantas nos foi dito, né, através de um mentor espiritual, que o Danilo deveria procurar um lugar neutro, que não fosse a casa dele, né, para que neste local, né, pudesse vir mais pessoas a serem socorridas, ajudadas de alguma forma. Isso em 93 foi dito isso para ele. E a dona Iara, que era a amicíssima, né, do nosso grupo lá no apartamento do Danilo, resolveu emprestar um prédio que eu gostaria que agora botasse ali, né, ali onde hoje é a Igreja Universal. Está lá ela com ele, naquela portinha, que era uma cortina que pesava 500 quilos. Né? Aquilo ali era um galpão de veterinária, né? E ali nós começamos esse samba-canção que está durando até hoje, né? E ficamos ali durante 7 anos. Aquilo ali, um ano depois, pode ir passando alguma coisa ali. Aí está, essa é a realidade, que aquilo ali era uma fábrica de massa, né? Dos Faracos. Eu acho que o senhor Adão conheceu, né? Não, doutor Adão. Né? Ali era uma padaria, uma fábrica de massas ali. E foi este prédio que nós ganhamos. Sem nada, assim. A dona Danilo, mas Iara, como é que eu vou pegar esse prédio? Né? Como é que eu vou entrar para esse prédio? Você não tem dinheiro para isso, eu sou professor, o resto é tudo os agregados que tem aqui. E ela está assim, mas eu pago água e luz para você. Olha o destemor daquela guriazinha ali que está ali, ó. Né? Meu maior gratidão por essa pessoa. E ali nós pegamos, nem todos eram usuários de droga, alguns foram chegando pela necessidade, por querer estudar, e aquilo ali era 365 dias por ano, tinha gente lá dentro trabalhando e estudando. Né? Pode passar. Ali a entrada que tinha, tudo isso foi ganho da população, pessoas nos ofereciam. Ali já tem a inauguração em 25 de fevereiro de 94,
você faz a inauguração. O Danilo me diz assim, Nelson, o que nós vamos botar nesse salão aqui? Agora vai aparecer um salão ali enorme. Essa aí é uma peça de 5x5 de entrada ali. Naquele salão que pode passar. Aí está na mesma peça ainda, né? Aí, ó, aí era um potreiro para nós, sair dentro de um apartamento, uma kitnet, pegar de 13 por 6 de largura e mais uma peça de 5x5, nós não tínhamos nem o que botar dentro. Nesse dia nós fizemos a inauguração do Centro de Pesquisa e Documentação de Alegrete. E aí fomos lá, ali está a dona Yara, tá? Que é uma gata, ó. Né, dona Yara? Ela não está ouvindo, eu acho, mas fica assim. Ali depois já foi o acervo médico, Danilo ficou de guardião do acervo médico ali. Aí foi no dia que todos os médicos estavam lá para fazer uma homenagem com tudo isso aí. Depois veio a dona Cosete Ramos, né, com o Piola, nosso prefeito, também fizeram uma homenagem muito bonita, com uma sala chamada Rui Ramos, né? Então ela veio aí. Essa mesa que vocês estão vendo ali, guris, ela durou, ainda tem lá no CEPAUL, embaixo das maquetes, engradado de geladeira da Ubino que nós ganhávamos. Tinha um rapaz lá que trabalhou na Ubino, ele desmontava a geladeira, nós pegávamos um material para fazer. E aquelas tábuas que tem ali na mesa, aquela tábua ali era uma tábua de madeira felpuda ainda, né? E a gente deu um jeito de fazer, né? Porque como a gente não tem, a gente acha um jeito de construir, né? E fomos fazer. Aquele livro da Santa Casa de 1879, entrada de pacientes e saída de pacientes. Até 1923 esse livro tem. É uma agenda que pesa 15 quilos, com as letras desenhadas. Ali tem uma turma ali fazendo encadernação, que nós fazíamos encadernação. Tem sobrinha minha, tem filha, tem... Tudo. Aí nós começamos a encher isso aí de coisa para fazer volume, né? Só que as visitações eram diárias, gurias, né? Era muito interessante. Aquele computador, supercomputador que está ali, o XP que estava no lixo, deram para nós. O Danilo perguntou se dava para digitar nele. Dá, é a única coisa que ele pode fazer agora. Então também dá esse para mim, né? Antes de ir para o lixo, nós usamos eles uns quantos anos, esse computador, né? Ali já é um... O que é lá naquilo lá que eu não estou lendo dali? Ah, lá que Mera está, eu estava olhando só a foto lá, né? O Dr. Saulo Palmasotto, né, historiador famoso, veio a Alegrete, gostou da ideia, que ele era daqui, né? Então, mas ele era o papa do catolicismo antigo, como chamavam. Ele era um cara muito legal, mas uma pessoa maravilhosa e culta até não querer mais. Aí já é uma reunião, se não me engano, dos secretários, eu não estou lendo as legendas lá, né? Secretário de Cultura dos municípios vizinhos, né? E então a mesa, pode olhar, a mesa aberta no meio, eram tábuas, né, presas, mas olha ali, ó, bem rústico, pintado, botava tinta daquilo, até não querer mais. Era tudo feito. São professoras uruguaias que vieram a Alegrete, né? E às vezes vinha para a prefeitura, não tinha que esclarecer. Danilinho vai lá e fala. Danilo metido como piolho em costura, né? Maravilhoso. Ali também a outra reunião dos secretários, se não me engano, essa parte também é, tá? Ali o Danilo, lançamento dos 90 anos de DC, foi o Danilo que montou esse livro, toda essa história, né? Através dele, que saiu bastante. Aí recebendo aqui na Câmara de Vereadores, no mérito legislativo, que lá o CEPAL terá nova sede. Aí sai no jornal o CEPAL sendo já doado aquele prédio lá para nós, isso já deve ser 2001 já, tá? Esse prédio aí nós estamos ganhando ele. O grupo Amor Socorre foi criado em 2001. O Amor Socorre, esse grupo aí, nós começamos a atender crianças HIV, porque o atendimento era só no PANS que tinha. Eram 24 famílias com crianças HIV. E eles tinham que ir semanalmente fazer exames lá, né? E
não ia quase ninguém, porque era tudo difícil, pobre, tem pessoa lá da São Pastor, não tinha nem, então tinha que dar passagem, era muita mão de obra e não ia ninguém mesmo. Quando nós começamos a fazer esse trabalho, eu combinava com as mães, eu te dou uma cesta básica, mini cesta básica, semanalmente, se tu levar teu filho, aí fechou, eram mais de 20 e tantas pessoas que iam, né? A doutora Marilene, ai, que maravilha, eu trabalho com vocês, agora está vindo todas as crianças aqui. E aí nós fizemos durante 2 anos e 7 meses. Aí vamos lá para o CEPAL. Aquele prédio estava literalmente abandonado, destruído por dentro. Pode passar. Ali eu tirei uma foto de vários pontos dele para sempre verem como é que nós chegamos lá. Era tudo aberto, né? Bem abandonado, já tinham arrombado umas portas laterais para levar droga e roubos lá para dentro, né? Essa aí é uma maravilha, isso aí eu me lembro. Doutor Adão, quando o senhor foi lá com a doutora Laura visitar, vocês chegaram pela uma das portas laterais, eu estava lavando aqueles barrotes lá, né? Aquilo ali tinha uns 4 centímetros, 3, 4 centímetros de pó, de teia de aranha e poeira, né? De cimento, porque ali descarregavam-se os vagões que vinham de Porto Alegre, eram soltos aqui dentro, né? Pelo lado direito aqui meu, né? Ficavam os trens encostados, passavam aqui para dentro e depois lá pela outra porta largavam lá para frente os materiais que iam ser distribuídos para o comércio de Alegrete, né? E ali nós fomos fazendo, dia 8 de dezembro de 2001, nós inauguramos. Eu fui para lá em agosto como arquiteto, né, engenheiro, tá? Que eu não sabia nada de nada, aí me disseram, Nelson, tu vai sobrar para ti ir para lá e fazer o prédio funcionar. Aí eu peguei as minhas pernas, né, e a minha barriga e fui. E nós fizemos acontecer isso aí, um grupo de pessoas, né? A doutora Laura pagou um pedreiro para fazer umas peças lá dentro, pagou a mão de obra, o outro pagou não sei o que mais, pagou material, e nós fomos colocando. Aí, doutor Pilar, doutor Adão, doutora Laura, todo mundo fazendo a inauguração, né? Porque todos eram amigos de lá. Danilo ganhando o mérito Oswaldo Aranha, a medalha do Oswaldo Aranha, e aí o CEPAL já lá dentro, nas primeiras tempestades, né? O Danilo estava lá bem diferente, né? Isso aí foi lá para os idos de 2001, 2002, deve ser isso aí, né? O Danilo, o primeiro livro que ele lança, né? Aquela menina Caroline, que era Miss Rio Grande do Sul, veio fazer a entrega aqui, lá no CTG Vaqueiro da Fronteira. Depois aqui na Câmara recebendo outra homenagem. Essas foram as revistas que o Danilo escreveu, pena que não tem mais números assim. Os açorianos também foi ele que ditou um livro da Câmara também. Naquele livro do município de Alegrete, aquilo ali, ele fez como é que eu vou dizer assim, uns adendos ali, porque tinha coisas que pediu licença para a família, né, das pessoas, e fez uma remodelação no livro, faltavam alguns assuntos ali. Colégio Divino Coração, Danilo também fez de novo, outra nos 100 anos. Ali já é o grupo Amor Socorre, né, coletando alimentos, que nós colhíamos alimento para semanalmente distribuir a estas famílias que eram com HIV. Isso aí, o grupo, eu acho que fui eu que inventei, se não me engano, o que é o projeto, era uma vez, isso aí, né? A gente fazia a contação da história para as crianças, né, das escolas ao redor ali. Era uma festa, a gente fazia uma brincadeira mais linda ali. Depois lá na Crocassal, que é uma cooperativa dos catadores de recicláveis. Isso aí lá na Nossa Senhora das Graças, não é? Lá né? Essa aí, Nossa Senhora das Graças, eu acho que é essa aqui, ó, tá? Eram essas escolas de periferia que nós fazíamos, levávamos no Natal, Natal, o Dia da Criança, aí no asilo, lá em cima. Aí na São Pastor, nós fomos lá na São Pastor levar alimentos e presentes para as crianças todas lá. Aí é mesmo momento, né?
Papai Noel ia junto, o pobre do Papai Noel, primeira vez, ele não sabia nem dizer ho, 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 era todo complicado, pobrezinho. Tá? Os índiozinhos que eu achei lá, eu trouxe eles lá para dentro para mostrar para eles o que eram as ferramentas de índio que nós temos lá. Aí veio o prefeito da cidade de Alegrete, lá em Portugal. Ele veio aqui conhecer a cidade de Alegrete no Brasil. Até ganhamos um livro. O doutor Adão está ali, né, doutor Adão? Como sempre, né? Capaz que não, né? Recebendo da mão desse homem. Aí lá também, isso aí foi lá na Britadeira, para a família também dos cooperativados lá. Aí foi um curso que eu promovi contigo, né? Essa moça aqui, a Eliane, né? O curso de grafite. Esse curso aqui, eu vi, os guris estavam riscando vagões lá e o prédio. Eu chamei aquele menino lá, ele era filho até de um traficante. Eu digo, vem cá, meu querido, em vez de tu estar riscando isso aqui, por que tu não faz um curso de grafite, hein? E tu faz umas pinturas bonitas nos vagões ou aqui no prédio, até tecido, aquele paredão que tem lá. Olha, se o senhor arrumar, eu faço. Eliane, como é que a gente faz isso, Eliane? A Eliane trouxe o curso, fez. Né? Aí aquela pintura foi lá na frente, hoje é do AMA aquilo ali, ó. Tá? Mas é aquele negócio, ele veio no dia de arrasto, porque eu convidei ele, 10 minutos antes eu chamei, ele disse, tu não vai vir aqui, o curso está abrindo o curso, né? Aí interessante que isso aí foi uma doação, né? O seu Manganelli está ali, o nosso grande companheiro. Nós tínhamos que fazer, só dá uma seguradinha naquela foto lá, se puder. Né? Nós tínhamos que fazer, a PAI estava até meia cintura lá de água. E começaram a pedir ajuda, né? E aí nós resolvemos fazer uma campanha, né? Eu perguntei lá para Cristina, o que tu precisa mais? Dinheiro? Né? Ela disse, móveis ou dinheiro? Eu digo, então, dinheiro é mais fácil que móveis, né? A conseguir. Aí fizemos uma gadete, não, eu vou pegar o que foi aquilo? Um tablet, né? Nós rifamos, R$ 1.875 nós tiramos daquilo ali. Em 15 dias entregamos para a PAI. Agora estamos entregando lá para a Mabel a esse valor, assim, para ela, tá? E nós sem dinheiro, claro, né? Mas tinha que fazer. Aí já tem umas escolas fazendo visitação, que eu nem sei. Então a escola deve te aparecer aí também, viu, Ana Carolina? Né? Tem uma. Aí lá no CIEP eu fui fazer uma palestra lá para os alunos, uma época lá. Isso aí lá no Arnaldo Costa Paz, se não me engano, eu não estou lendo as imagens daqui, posso até errar. Agora aí foi um helenismo, né? O Edson Huttner, que é um professor da PUC, ele veio a Alegrete, eu acho que foi o doutor Adão que levou lá, né? E ele viu aqueles santinhos missioneiros que tem lá, e aí depois nós conversamos para fazer uma mostra, né, da arte sacra da Igreja Católica, e nós fizemos lá também. Né? Então foi muito bacana isso aí, ó. Apareceu as ruínas de São Miguel. Depois nós levamos isso lá. Eu peguei o caminhão. Olha, eu peguei o caminhão do Manganelli. Eu tratei com o cara sem falar com o Manganelli, né? Né, Manganelli? Eu digo, não, nós levamos lá de volta isso aqui. Eu digo, Manganelli, te prepara que tu vai lá em São Nicolau, Léo. Ai, que maravilha. Aí, no 2017, nós representando o CEPAL, fizemos um desfile. Aquele lindo, maravilhoso ali sou eu. Ali, lá em Manuel Viana, viu? Nós já, internacionais, já está em Manuel Viana. Passo Novo? Não, Passo Novo, isso mesmo. Eu pensei que eu estava mais longe ainda, Manuel Viana. Mas metade do caminho. Ali o pessoal do IFE, lá os professores de... agora, né? Biologia, isso mesmo. É que eu não estou lendo daquilo. Tá? Então, aí foi uma mostra ali no Centro Cultural, um material nós emprestamos para eles lá também fazer. E essa gurizada lá do IFE, eles nos ajudaram eles fizeram a reforma, a mudança no museu, a organização do museu lá nosso. Um curso de pintura que nós fizemos lá em vidro, né? Tudo isso sem custo nenhum para ninguém. As pessoas se doavam, faziam, e nós fazíamos acontecer alguma coisa. O que é ela lê que eu já nem me lembro o que é? A criança, no EMEI Arnaldo da Costa Paz também, em outras épocas nós fomos lá.
Nós saímos desse e fomos lá no outro, perto da Britadeira ali. Eram duas escolas. Às vezes era 150, 200 presentes, a gente adquiria, né? Aí, ó, levar para as crianças. A alegria disso aí, guris, você não tem preço a hora que eles recebem o presente, a expectativa. Aí lá dentro do CEPAL, há mais tempo, um pouco atrás, né? Como é que é? Isso aí foi uma revista da Zero Hora, esteve lá fazendo uma matéria, né? Então fizemos, ele botou um museu espiritual. Eu digo, tu não bota isso, meu filho, não somos museu espiritual, mas saiu na revista, um mês depois, saiu com esse título aí, né? Aí a nossa conterrânea, né, Maria Luísa Vargas, veio a Alegrete, recebeu, e nós estávamos lá fazendo lá, isso foi lá na prefeitura e depois foi lá no CEPAL, ela foi lá também. Eu tenho vários livros dela lá. Ali nós com a escolinha, né, Ana Carolina, amor dos miudinhos, nós fazendo um teste de língua lá, todo mundo tinha que botar a língua para fora, aquele monte de criança que eu não fazia. Eu tenho umas fotos que eu não botei na língua. Isso aí, me convidaram no asilo lá do... Como é que é o nome daquele... Sonho Real. Para fazer um casamento de duas pessoas. Olha, Nelson, na onde? Mas eu fui lá e fiz, né? O cara é metido, tem que se meter e fazer. Foi maravilhosa a festa lá que nós fizemos lá, nessa casa. Né? Aí no Gente Miúda, ali na Marisa de Barros, nós fomos lá. Aquela moça lá, vestida de palhaço, é ela que fazia toda a apresentação da contação da história do brinquedo. E era nossa companheira lá do CEPAL também. Aqui é uma escola que eu não sei agora o nome dessa escola aí, né? Mas tem várias escolas, que até essa semana foram 2 lá. 2 dias foram de alunos lá chegando. A visitação do museu é uma das coisas mais belas que eles acham. Eles ficam impressionados com os animais, com os bichinhos, com o jacaré, com a tartaruga, né, que tem lá, os fósseis. Né? Ali nós ganhamos, ali as medalhas ali que nós ganhamos, né, sobre um trabalho social, né, que eu ganhei no ano, o Manganelli ganhou no outro, né? Para não ficar bravo comigo, né? Teve que ganhar, né, Manganelli? Meu grande companheiro ali, aquele moço ali, sem ele eu não teria muita perna, não, tá? Ali, acho que foi nos 25 anos do CEPAL, né? Nós fizemos uma homenagem lá. Isso aí, o CEPAL colaborando com a Brigada Militar na entrega de brinquedos. Eu tinha uns 40 brinquedos lá, 50 eu doei para a Brigada, que eles sempre foram nossos parceiros também, né? Então, eu tinha que levar. Aqui mais outra turma lá de escolas, das visitações. Essas cestas básicas aí a gente juntava também, pedia para as pessoas lá, traziam, nós formávamos cestas básicas. Ou a minha irmã, eu acho que essa aí foi eu ganhei R$500 da minha irmã lá em Porto Alegre, né? E eu converti em cestas básicas, em brinquedo, e o que sobrou em cestas básicas para essas famílias bem mais necessitadas. Ali a outra, essa aí, eu não sei qual é o... na Escola Ibirapuitã, isso mesmo, lá no IRMA, dentro do IRMA, não sei se ainda existe, eu acho que não tem mais escola lá. E aí foi uma celebração do ano de 2021, né, lá no CEPAL, já dentro da parte que é da Gare ali, né, onde o prefeito Márcio nos cedeu aquele prédio ali, aquela parte, prédio não, a Gare, para nós fazermos um jardim ali. Aí nós estamos lá no Mário Quintana, na escola, levando presente. Aquela senhora ali de Papai Noel é a sobrinha do Papai Noel, eu sou o avô do Papai Noel. É bem assim. As crianças adoravam. Eu digo, o guri do Papai Noel não veio hoje, mas tem a sobrinha dele e tem um vô aqui. E eles ficavam olhando para mim. Ali o doutor Gerson recebendo, olha, grau, né? Muito bem. Aí nós já estamos lá com o AMA, né? Formando o AMA. Eu gostaria que agora a Jaqueline fizesse essas colocações, né? Porque ali os diplomas que nós recebemos também, né? Então, toda esse show de coisas aí, claro que aí tu conta, aquelas peças ali, peça para o atendimento da criança autista, né? Tá aqui os voluntários, tem sentados aqui, são em torno de 15 voluntários, nem todos puderam vir hoje, né?
Então, a gente faz, isso aí foi um evento. Guris, nós não temos dinheiro, e a Jaqueline é que mais faz festa, ela nunca tinha visto, né? Como gosta de uma festa, né? E ela faz, e não sei de onde é que aparece dinheiro, não é nem roubado, mas aparece, né, Jaqueline? Né? Maravilha, sempre tem doações de pessoas que gostam da ideia. Né? Ali, o que é aquilo lá que eu não estou enxergando? O Dia da Criança lá no Francisco Carlos, né? Aquilo foi. Até tem uma Mamãe Noela lá muito bonita. Ela, no Natal, tá ali a nossa Mamãe Noela ali, ó. Maravilhosa. Já uma visita lá no museu de novo, as crianças. Né? Ali nós recebemos, né? Nos 30 anos do CEPAL, né? Todo mundo ali, até o Jesse junto, viu? Que eu sou maravilhoso. Esta frase aí é uma frase do meu pai, que disse para o Danilo, claro que depois que já tinha falecido, em memória, né? Eterno é aquele que faz com tão pouco um lugar para muitos. Essa frase ficou muito marcada. Nas camisetas do CEPAL eu tenho essa frase escrita, né? E do AMA tem outra frase que a nossa amiga Cleni passou. Né? Mas não deu para colocar ali do jardim, né? As fotos do jardim não deu para colocar, guris. Eu me lembrei hoje pela manhã, desculpe o atraso. São as fotos porque nós falamos em jardim, eu só queria mostrar para o público, né? Não deu para... Então, vocês vão ficar de ir lá visitar o nosso jardim. Então, dia tá. Eu queria agradecer, porque é muito comprido falar muito da história do CEPAL, né? Contar detalhes. Eu acho que as fotos falam mais do que a gente aqui, mas eu gostaria imensamente de agradecer, né, ao meu irmão Danilo, que foi ele que nos arrastou nessa ideia enlouquecedora, né? Uma ideia que foi difícil de botar em prática, né? Porque ter ideia é uma coisa, botar em prática é outra, bem diferente, né? Qualquer louco, né, tem uma ideia, agora botar em prática precisa de várias mãos para fazer, né, para construir. E dentro desse, às vezes nós temos aqui no nosso município, são muito radicais em certas coisas, as pessoas não acreditam, se não estiver apresentando ali, o cara ainda olha e diz, não, mas não é isso aí, né? Então, a gente foi tentando, foi fazendo, fomos descobrindo, aparecendo pessoas iluminadas, né, como a família Faraco, né, como outros tantos que foram maravilhosos, né, não dá nem para citar, que são muitas pessoas, e a gente se perde, né, vai deixar alguém de lá. Então, eu vou falar dos Faraco, que foram que nos cederam o prédio, o doutor Adão conseguiu o CEPAL hoje lá, o prédio da versão férrea, né, e o resto são amigos, companheiros de lutas mesmo. Está ali sentado aquele grupo de pessoas ali, né, cada um fez um pouquinho, né, um gesto bonito de fazer isso acontecer, né? Eu não faria nada e não faço nada se não tiver várias mãos, vários corações conosco, né? Eu fico muito emocionado quando eu vejo a Jaqueline, né, que eu estou prometendo pagar ela, até hoje eu não paguei, como coordenadora do grupo do CEPAL, né? E ela de pé descalço, correndo com as crianças na Gare ali, né, fazendo, e as outras dentro da peça lá das crianças, das salas, atendendo crianças, da estimulação global, e não é só para brincar com crianças. Nós vamos lá para ver se a gente consegue dar um passo adiante, né, numa oportunidade dessas crianças, dessas famílias, terem um alento nas suas dores, nas suas vidas. Então, a gente se mete nesse imbróglio todo, mas vale a pena mesmo. Tá? Tem uma frase que eu queria deixar para o final aqui, que eu aprendi na ONG Parceiro Voluntário, que eu fui coordenador durante 13 anos aqui no Centro Empresarial, que se chama o melhor ser humano é ser humano. Tá? Muito obrigado. Tá ligado? Ok. Boa noite. Então, agradeço a oportunidade, né, de falar rapidamente aqui. Cumprimento, então, o presidente da mesa, né, Bispo Enio, e o Jesse, né, em nome da prefeitura. Inicialmente, acredito que eu preciso, né,
em nome do Grupo AMA, mas principalmente em nome do CEPAL, agradecer pela oportunidade, vereador Itamar, pelo reconhecimento, e assim estendo aos demais, né, a toda a casa. Eu cheguei no CEPAL em 2021, então essa história toda que o Nelson contou agora, eu conheci nesses últimos 3 anos da minha vida. Também não sou de Alegrete, eu cheguei em Alegrete com 2 anos de idade, e a minha vida foi criada e concretizada quase que para ser vivida fora daqui. E algo me trouxe de volta, e como já se falou antes, esse retorno a Alegrete me levou para o CEPAL. E lá eu consegui encontrar um novo caminho que busca ajudar a comunidade. Mas eu não quero nenhum cargo, eu não quero nenhum emprego, eu não quero dinheiro. Eu quero ver as pessoas felizes. Eu quero ver as pessoas com o mínimo de possibilidade digna de evoluir. E essa é a força que o AMA tem levado no seu trabalho. A gente não tem dinheiro, como o Nelson fala, mas a gente também não pede, porque a gente está conseguindo fazer com o que a gente tem. E o que a gente tem está aqui, está dentro do nosso coração. O doutor Adão falou de forma maravilhosa, fiquei encantada com a sua fala, porque, doutor Adão, eu cresci aqui, mas eu nunca participei da vida política da cidade. E foi a primeira vez que eu lhe ouvi falando presencialmente, e fiquei encantada com a sua fala. Por quê? Porque eu acho que a gente precisa de pessoas mais humanas. Isso é o que fez eu largar a minha carreira profissional, né? Toda a minha dedicação de estudo, de concurso, de doutorado, para hoje estar correndo de pé descalços, ajudando crianças, acolhendo mães que chegam lá com dor, com sofrimento, perdidas em muitos momentos. Isso é o que me motiva a conquistar novos voluntários, é convidar novas pessoas para se fazerem presentes junto conosco nessa ajuda maior aos autistas, que é o que a sigla do AMA quer dizer. A gente quer sim, a gente quer ajudar com amor, com força, com coragem, com incentivo e com motivação, porque as crianças, elas têm um transtorno que faz com que o desenvolvimento delas seja diferenciado, mas o sofrimento que isso traz para suas famílias e para elas próprias é muito grande. Muito, muito grande. Dentro da nossa comunidade, mas não só dentro da nossa sociedade, é de uma forma geral. A gente não consegue entender o diferente. A gente não está preparado para acolher o que realmente sai fora daquela caixinha que a gente pensa que tem que ter um padrão social. Não é todo mundo que quer dinheiro, fama e que quer crescer de uma forma social em ascensão. Tem muitas pessoas que precisam do mínimo, que é do amor, do carinho e do abraço para se desenvolver. E é isso que a gente encontra lá no Grupo AMA, tanto com os nossos voluntários, que nem todos têm formação para estar lá. E chegam muito inseguros, dizendo assim, eu não tenho formação para trabalhar com criança autista. Mas só de tu estar chegando aqui, tu já está preparado. Porque esse primeiro passo de ter disponibilidade, de ter vontade de ajudar, isso já vale muito. E isso é o que tem feito o AMA há 1 ano e meio, quase 1 ano e meio, né? Ajudar. A gente já conseguiu, já passaram por nós 35 famílias. Hoje nós temos 26 crianças em atendimento. Todas elas são crianças também atendidas pela PAI. E nós somos um estímulo a mais, né? Um espaço a mais junto ao CEPAL. Com a ajuda de voluntários, a gente já conseguiu construir aquelas salinhas que vocês viram nas fotos, que elas não existiam lá dentro do CEPAL antes. Nós começamos com o jardim e hoje a gente consegue fazer uma estimulação mais adequada, atender crianças de nível 3 de suporte, né? Enfim, nosso trabalho cresce, a gente sonha e a gente compreende que a evolução é isso. É abraçar pessoas, é abdicar de coisas e abraçar pessoas. Essa é a frase que o Nelson diz que o AMA segue como lema. Precisamos evoluir, sim, mas precisamos evoluir juntos, uns com os outros. Muito obrigada.
Muito obrigado. Em nome do Poder Legislativo, queremos cumprimentar a entidade homenageada desta noite e receba, através dessa homenagem, o nosso reconhecimento. Ao encaminhar a finalização dessa solenidade, convidamos a todos para cantarmos juntos o hino rio-grandense. Agradecemos a participação das senhoras e dos senhores da comunidade que nos acompanhou através da TV Câmara neste ato de reconhecimento, desejando a todos um ótimo dia e declaramos encerrada a presente sessão solene.